Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao curso de Política 2.0 e algumas considerações. Esse aqui não é o primeiro tema, são temas isolados, né? Cada bloco aí você tem um tema isolado, né? Cada matéria. Então, se você está assistindo esse módulo primeiro, capitalismo, socialismo, não se preocupe se você vai assistir o outro módulo de forma independente, certo? Nós estamos aqui em sala de aula, conforme foi feita a ideia, né, no início do curso, por exemplo, 1.0, nós estamos num espaço novo. Esse espaço aqui é uma livraria, é o espaço ler. Então, naturalmente, vocês vão ouvir barulhos de pessoas, faz parte. A ideia é essa, é o ambiente mais, integrado com pessoas possível, para que você aí tenha também essa percepção aí de sala de aula, isso dá dinamismo na aula, beleza? Bom, hoje o tema é capitalismo e socialismo. Como que nós vamos abordar? Não de forma acadêmica, porque o academicismo nessa hora só atrapalha e não ajuda muito, não explica muito, fica conceitos muito vazios. Mas nós vamos aqui tratar, tem alguns livros aqui, eu vou indicar alguns que vai ajudar bem na compreensão do tema. Mas nós vamos tentar trabalhar aqui do ponto de vista da prática. O que é o capitalismo na prática, sem entrar, obviamente, na ideia de fim de economia, não é esse o objetivo, e falar sobre socialismo na prática. Por que o capitalismo dá certo e por que o socialismo dá errado? Essa é a pergunta que muitas pessoas se fazem. Falou, tá bom, capitalismo, todo mundo fala bem, etc e tal, mas aí nós temos desigualdade ainda. Nós temos ainda miséria, nós temos ainda fase uma camada na sociedade de inanição. E nós estamos vivendo o capitalismo, só que nós não estamos vivendo o capitalismo pleno. E lembrando que mundo utópico, aquele perfeitinho que a gente desenha, isso só existe na cabeça de comunista. E vocês já aprenderam, pelo menos, se não aqui no curso 1.0, foi no curso aí que vocês fizeram na escola e etc., entenderam que o capitalismo é uma utopia, é idealizar um mundo onde não há, via de regra, não há seres humanos ruins, né? Bom, sem falar que é um sistema autoritário, porque é alguém te impondo um mundo perfeito. Então essa ideia autoritária é bem contrária ao que o capitalismo vai propor juntamente com a iniciativa privada, certo? Então vamos lá, é a tal da economia de mercado, livre comércio e por aí vai, beleza? É o seguinte, nós temos 3 situações que resumem bem a economia ou o modo de economia do mundo. Nós temos o socialismo de um lado, numa ponta, nós temos o capitalismo na outra ponta, e no meio disso, o meio termo, nós vamos chamar de intervencionismo. Aí vem aquela pergunta célebre: existe um país capitalista puro? Não existe. Existe um país socialista puro? Também não existe. O que nós temos? Nós temos economias intervencionistas, ou seja, uma sociedade intervencionista, eu já vou explicar o que é isso, que ora está um pouco mais numa régua. Imagine uma régua, você tem no meio aqui o intervencionismo, ora ele está para o lado do capitalismo, ora do lado do socialismo, mais para lá, vai depender do governo que está em execução numa sociedade, ele joga a economia mais para o lado socialista, ora para o capitalismo. Qual que é a diferença? A diferença é, todas as vezes que foi tentado jogar o sistema, a economia para o socialismo, não deu muito certo. Pegue o caso aí da União Soviética, China, Coreia, a Suécia. Nossa, Fábio, você vai falar da Suécia? Vou, aliás, com base num livro, cadê ele? Tá aqui, ó. É que tá tudo marcadinho aqui. Com base nesse livro aqui, depois eu vou indicando todos, que é daquela coleção Politicamente Incorreto, da esquerda do socialismo. Esse livro aqui vai trazer um dado interessante, porque todas as vezes que você discute com um cara que defende o socialismo, o que ele vai trazer para você? Ele não vai trazer exemplo de Cuba, de Venezuela, Coreia do Norte, China. Ele vai trazer o exemplo da Suécia. Vai falar, mas a Suécia é um país socialista e lá deu muito certo. Pô, você já viu o sueco querer mudar de lá?
A resposta já para essa pergunta é sim. Tem muito sueco que quer mudar da Suécia. E quer ir para onde? Para países mais livres, de economia mais livres, para economia que vamos chamar lá de economia de mercado, a livre iniciativa, como por exemplo a Inglaterra, como por exemplo os Estados Unidos, Hong Kong. Esses países tendem a ser mais prósperos. Inclusive pessoas desses supostos países muito bons, que têm economia, eu não vou dizer nem socialista, mas mais dentro desse intervencionismo mais socialista, essas economias tendem a trazer um certo fracasso pessoal para algumas pessoas. Por exemplo, você é um médico e você vai se sujeitar a um salário muito parecido, aqui não estou menosprezando, mas é uma realidade fática, a um salário parecido de um gari. É óbvio que você vai se questionar se esse modelo, esse país, essa sociedade que você vive, ela é justa. Porque você estudou muito mais, gastou muito mais, se dedicou muito mais e no fim das contas você é premiado, e a gente vai falar desse conceito de prêmio, você é premiado com um valor menor ou igual a um cara que se dedicou e contribuiu muito menos. Uma outra coisa que nós vamos responder nessa aula é o seguinte: rico deve pagar imposto? Olha que pergunta para a gente já cair em desgraça. Ou só pobre que tem que pagar imposto? Eu vou responder essa pergunta no final da aula. Não no final desse bloco, no final de toda a aula. Bom, então vamos lá. É o seguinte: o socialismo, em regra, ele propõe a coletivizar os meios de produção. Por exemplo, a propriedade privada ela vai ser estatizada, ou seja, toda a propriedade ou os meios de produção eles serão do Estado. É um exemplo assim, ó. Vamos pegar aqui uma caneta. Quando a gente fala assim, ó, meios de produção do Estado, o que isso significa? Porque é difícil falar propriedade do Estado. Então quer dizer que a minha casa vai ser do Estado? Não, não é isso. Quando fala que a propriedade, que a priori deveria ser privada, ela é uma propriedade do Estado, ou os meios de produção é do Estado, isso quer dizer o seguinte: vamos imaginar que para eu fazer essa caneta, eu preciso dessa estrutura plástica, eu preciso de uma ponta metálica, estou simplificando, e da tinta azul. Então o que acontece? Eu vou pegar essa tinta azul, essa ponta metálica e esse componente de plástico. Todas essas empresas que fazem isso daqui, elas são empresas estatais, certo? Então elas vão, hora ou outra, se juntar para fazer a caneta. Essa aqui eu não sei que marca que é Bic. Fazer a Bic, imagina que a Bic seja uma empresa estatal. E aí o mercado, que outrora era da livre iniciativa, passa agora a ser do Estado, e é ele que me vende essa caneta. Então quando a gente fala, olha, o mercado está coletivizado, estatizado, seja lá o nome que você queira dar, ou os meios de produção, eles são meios de produção estatizada, você está dizendo que essa caneta, esse livro, essa água, elas vão ser produzidos pelo Estado. Tem um problema aí? Tem. Nós vamos chegar de ordem bem simples, tá? Desde precificação do produto até a forma de distribuir esse produto, tá? Bom, e o intervencionismo? O intervencionismo, ele não é socialismo, ele não é capitalismo, ele é um meio termo. E vale lembrar, ele é uma terceira via. Ele não é um pouco de cada coisa, ele é uma terceira via, propriamente uma terceira via, tá? O capitalismo é a propriedade puramente privada. Puramente privada. Então, ou seja, os meios de produção, eles vão estar nas mãos da iniciativa privada. Então, por exemplo, caneta. Bom, quem vai produzir essa caneta? Não sei. Algum ente privado. A Bic, a Compaq e por aí vai. Então, eles vão produzir. Aí eles vão precificar, eles vão lançar no mercado e a sociedade vai aderir ou não a essa caneta. Então nós vamos ver a diferença disso para o custo do Estado. Porque no fim das contas a economia não tem ideologia. Tem que tomar cuidado. Existe alguma possibilidade do socialismo não ser de esquerda? Há possibilidade, a gente vai ver isso aqui nessa aula. Não quer dizer que todo cara de esquerda necessariamente é um socialista. E nem todo socialista necessariamente é de esquerda. E nem estou dizendo que ele seja de direita. Só estou dizendo que às vezes ele nem se enquadra nessa ideia de espectro. Mas ele só está olhando para a economia. Se é uma economia mais estatizante, se é uma economia mais liberal.
Então vamos tentar fazer esse corte, tentar se despir dessas ideologias, porque é importante discutir de forma técnica como que o modelo econômico, ou capitalista ou socialista, quais são os impactos dele na sociedade. Então a nossa abordagem, a nossa metodologia vai estar exatamente aí, certo? Bom, dito isso, todos os modelos do mundo são intervencionistas, todos, sem exceção. Agora, vamos lá, uns mais, eu ia falar mais à esquerda, né? Mais socialista, outros mais capitalistas. Ah, Fábio, não entendi. Pega o caso dos Estados Unidos. Estados Unidos é um modelo intervencionista? É. E é por quê? Por o seguinte: escola nos Estados Unidos é pública? É pública. Então tem um modelo estatizante ali. Estatizaram o ensino público, certo? Saúde, em regra, pega lá aquela Obamacare, é um programa de saúde público. Então você está falando de um país capitalista, não pleno, certo? Mas que tem algumas políticas socialistas. Logo, o que nós temos aí? Alguns vão dizer um país de economia mista, né? Tem essa expressão, e outros vão dizer é intervencionista. E é. Quer ver um exemplo no Brasil? O Brasil não é um país socialista, mas ele é intervencionista num ponto. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um contrato hoje com uma pessoa de locação. Tem determinadas cláusulas que você não pode pôr nesse contrato, sob pena de caracterizar um contrato com um vício, por exemplo, o vício de vontade. Ah, se a pessoa estivesse em par de igualdade para celebrar tal contrato, essa pessoa provavelmente não colocaria tal cláusula, mas só foi colocada porque alguém impôs. Aí vem um tal do dirigismo estatal que vai dizer, não, isso não pode ser colocado num contrato, certo? Se fosse uma economia, uma sociedade absolutamente livre, de uma economia absolutamente capitalista, eu poderia fazer um contrato colocando como garantia o meu braço, certo? Eu sei que alguns vão dizer, mas que absurdo, mas você está sendo muito libertário. Sim, estou. O libertarianismo, ele não é de todo errado. É claro que é um exercício muito mais intelectual do que prático. Espero um dia chegarmos numa sociedade libertária. É claro que a gente precisa passar pelo liberalismo clássico. A gente nem chegou no liberalismo clássico, pasmem. De John Locke para cá, nós não chegamos ainda no liberalismo clássico no Brasil. Então, teríamos que fazer por degrau. Eu, particularmente, gostaria que o mundo fosse libertário. Pô, você que é um conservador... Sim, em termos de economia, que é o liberismo, aliás, está nesse livro aqui, cadê? Recomendo, ó. O Liberalismo Antigo e Moderno, de um cara já falecido, José Guilherme Melchior, uma das obras mais importantes para quem quer conhecer o pensamento liberal. Por que eu prefiro ficar no liberalismo clássico? Porque me dá mais sustentação intelectual para defender o conservadorismo, certo? Bom, continuando aqui, é o seguinte... Como não temos os dois extremos, o capitalismo e o socialismo, o intervencionismo é a jogada aí mais para o capitalismo, né? Quando se dá certo o sistema, então ele fica mais ali para o capitalismo do que para o socialismo, né? Vai dependendo sempre do governo, né? Por exemplo, se pega o governo da União Soviética, ele é um governo que joga mais ali para o socialismo. Se você pegar, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, ainda que intervencionista, ele joga mais para o capitalismo, certo? Aí eu queria apresentar um troço para vocês aqui, que eu acho bacana, que é chamada janela de Overton. Não sei se vocês já ouviram falar disso daí. Essa janela, para explicar ela, é importante. Vamos sair aqui do conceito de economia e etc e tal. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você vire para tua mãe e diga o seguinte: mãe, isso você tendo ali seus 16 anos de idade,
quero sair de casa e ter uma vida à la louca. Num primeiro momento, a tua mãe vai estar numa parte da janela que é do inaceitável. Você é louco? Como você quer sair de casa aos 16 anos? Tá maluco? Aí essa janela, ou seja, essa sua argumentação, vai dizer, mãe, mas veja bem, eu vou sair porque eu vou virar um jogador de futebol famoso, vou ganhar milhões e nós vamos ficar milionários. Aí a sua mãe fala, pensando por esse lado, aí ela já pula para a janela do aceitável. E depois ela pode migrar para o neutro. E depois olha, ele realmente é um jogador, ele é bom, ele vai prosperar, vai para o possível. E outra já estou jogando, apareci na TV, bom, é inevitável. Então a janela de Overton é aquilo que vai dizer o seguinte, o que guia a sociedade? A gente pode sair, ou o que mede a opinião pública da sociedade? Sai do inaceitável para o inevitável. Então passa por fases. Quer ver um outro exemplo agora menos jocoso e mais realista? Se nós voltássemos 10 anos atrás, se um político viesse e propusesse a reforma da Previdência, em qual janela que estaria? Inaceitável. Você é louco? Você vai acabar? Você quer reformar a Previdência? Com o tempo, as pessoas foram saindo do inaceitável para o aceitável, o neutro, olha, não sei o que pensar, para o provável e chegaram no inevitável, quando, por exemplo, o Paulo Guedes foi lá e apresentou uma conta. Falou, olha, se nós não pagarmos isso, ou melhor, não fizermos a reforma, em 5, 10, 15 anos o Brasil quebra. Então nós saímos do improvável ou do inaceitável para o inevitável. Isso foi de uma forma gradativa. E é assim que é em tudo na sociedade. Todas as vezes que a gente pensa em algo que é absolutamente importante para a sociedade, não dá para impor. Por isso que políticas progressistas, elas têm uma dificuldade de emplacar na sociedade por conta dessa janela de Overton. Porque sai de uma ideia de inaceitável, o que o progressista quer? Que vire imediatamente inevitável. O que as políticas progressistas tendem a fazer? Não, é inevitável, porque para a mulher tem aquela frase que a feminista gosta de usar, é meu corpo, minhas regras. Bom, para ela isso já é inevitável. Inevitavelmente eu posso fazer o aborto. Mas não é assim que a sociedade se comporta. Não estou dizendo que eu sou contra, mas não estou dizendo que mais para frente isso não possa ser aceitável, pode ser neutro, provável e talvez inevitável. Mas isso precisa passar pelo crivo da sociedade. Não é um burocrata que vai determinar o que é o que outrora era inevitável e agora vai ser que era inaceitável, agora inevitável. Não é um burocrata que faz que mexe a régua de Overton, certo? Bom, por que eu usei essa régua? Vou pegar um outro exemplo. Petrobras. Voltemos também no tempo, 10 anos. 10 não, vamos pôr um pouquinho mais de tempo. Antes do mensalão. Se a gente falasse o seguinte, vamos privatizar a Petrobras, o que vocês iriam vir? Você está louco? A maior preciosidade do Brasil é a Petrobras. Você quer privatizar e hoje não está no inevitável, mas que já está no aceitável, já está. Você já ouve de pessoas dizendo o seguinte, vamos privatizar a Petrobras? Por conta dos escândalos de corrupção, por conta dos problemas de gestão e etc. Bom, dito isso, vamos lá. Tem uma coisa interessante, o correio, né? O correio é uma coisa que já está quase no inevitável, né? Você vê a Amazon, ela te entrega um livro em 19 horas. Você manda uma carta, sei lá, pro Amapá, 10 dias para chegar. É inconcebível isso. Como que o Estado ele diz assim, empresário, iniciativa privada, você pode
pôr remédio para vender, mas não pode entregar carta. Por que eu não posso entregar carta? Não, entregar carta é monopólio do Estado. O que tem de tão precioso e de tão complexo que a iniciativa privada não pode, por exemplo, entregar uma carta, mas pode fazer um remédio controlado? Eu preciso acreditar, não tem alguma teoria da conspiração do tipo, o governo entrega a carta porque tem que monopolizar e saber tudo que está sendo, como a sociedade está se comunicando. Porque se não for essa tese conspiratória, não faz o menor sentido o empresário, por exemplo, fazer um software, fazer o Uber, fazer o iFood, mas não pode entregar a carta, né? Então o correio, para mim, é uma das coisas que tinha que acabar, sair do Estado. Bom, e o que é o capitalismo? O capitalismo é o seguinte, também tem aquele conceito mais clássico sobre o capitalismo, que é dizer o seguinte, eu aqui anotei um conceito bem clássico, bem comum, mas nós não vamos ficar nele. Diz o seguinte: capitalismo é a gestão dos meios privados de produção e acúmulo de capital, é um sistema econômico que está baseado na propriedade privada, meios de produção, tem como principais objetivos o lucro, a acumulação de riqueza. Este é o sistema mais adotado no mundo atualmente. Conceito básico. Mas nós não vamos trabalhar com esse conceito porque o que me importa é o capitalismo na prática. Não me importa o capitalismo conceitual. Porque o capitalismo conceitual vocês buscam na internet, vocês acham lá. Mas vamos entender a dinâmica do capitalismo numa sociedade como a nossa, principalmente a sociedade brasileira. Claro que a gente pode pensar exemplos em outras sociedades, mas é importante entendermos por que nós temos muito problemas em, por exemplo, manter empresas operando no Brasil. E está aí a questão do capitalismo. Então, em regra, o capitalismo ele nada mais é do que duas coisas: divisão do trabalho das pessoas e tentar resolver problemas. Para isso que o capitalismo existe. Se você pegar esse livro aqui, ó, são vários volumes, na verdade são 3 volumes. Eu vou recomendar só o primeiro porque basta para essa aula de capitalismo. É isso aqui, ó, A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Esse cara foi um escocês e um grande economista. Aliás, eu gosto dele porque ele tinha uma relação muito boa com o Edmund Burke. Aliás, ele dizia que o Edmund Burke era um cara que tinha uma visão de economia em que pese fosse um Whig, que depois se transformaria no pai do conservadorismo moderno. Ele fez muitos elogios e era recíproco, porque o Burke também entendia que as ideias do Adam Smith eram ideias boas, né? Esse cara aqui, vamos dizer, pai do capitalismo, pelo menos de uma forma técnica, ele vai dizer o seguinte: o capitalismo, se você acha que o capitalismo é tão ruim, tão malvado, tão perverso, lembre-se do quê? Que um pobre, e vamos usar essa expressão, porque nós temos várias divisões aqui, a classe pobre, os miseráveis e aquele que vive em inanição. Não são desses que eu estou falando do pobre. Se você pegar o pobre do século XVIII, do século XVII, esse cara já vivia melhor, isso na Europa, já vivia melhor do que um rei da África. O pobre de hoje vive melhor do que um rei do século XVIII. Você fala, como assim? Sim, sabe onde o rei do século XVIII fazia suas necessidades? Numa bacia que ficava debaixo da cama e era retirado no início do dia. Ou seja, se esse cara desse uma diarreia à noite, ele faria as necessidades e colocaria debaixo. Hoje a maior parte da população vai no banheiro, faz suas necessidades e aperta a descarga. Você quer beber uma água e você supõe aí que você tem uma água potável? Esses caras bebiam água cor amarela. Por isso que muitas pessoas pegavam tifo e outras doenças. Então, assim, o capitalismo resolveu muito problema. Sem falar que acabou, pelo menos de uma forma, uma diminuição vertiginosa com as guerras. Antes as pessoas brigavam para ter, por exemplo, um pedaço de terra. Uma matava a outra. O capitalismo falou assim: que tal negociar? Você dá algo por outro, paga alguma coisa. O cara falou, bom, beleza.
Assim a gente não derrama sangue. Isso, não corta a cabeça nem derrama sangue. Então veja o que o capitalismo trouxe. Tá? Nós vamos evoluir nesse aspecto no próximo bloco em diante, mas nós vamos tratar de capitalismo e socialismo dentro dessa perspectiva, ou seja, do dia a dia do ser humano na sociedade. Beleza? Até o próximo bloco.